Olá pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Djalmo Pereira da Cruz Júnior, eu sou estudante de Ciência da Computação na FACAP e durante tentar fazer uma série de videoaulas aí, tentando abordar aí alguns aspectos importantes, como vocês estão vendo aí, né, de recursividade, ponteiros e alocação dinâmica de memória em si. Esses vídeos, essas videoaulas, elas são partes de um trabalho proposto pelo professor, né, da disciplina de Programação 2, e vou tentar passar para vocês aí um pouquinho do que eu aprendi, né. Tem aqui um slide aqui para a gente ver um pouco da parte do conceito, algumas características, algumas coisas vamos estar falando aqui, vamos estar discutindo, e vamos também fazer exemplos práticos, né, vamos codificar, botar a mão na massa. Vamos ver aqui a apresentação, né? Bom, então, né, tá aí, vamos falar um pouquinho sobre recursividade, ponteiros e alocação dinâmica de memória em si, né? Cronograma aí para nossas videoaulas, né? Falar um pouquinho aí, como eu já disse, né, a recursividade, também chamada de recursão, os ponteiros, né, que são os apontadores, e a alocação dinâmica de memória, né? Em relação à recursividade, nós vamos tratar um pouquinho sobre os conceitos e características básicas e vamos fazer alguns exemplos práticos, né? Relacionado a ponteiros, também vamos ver os conceitos, as características e exemplos. E, por sua vez, a alocação dinâmica, também vamos ver a questão dos conceitos, né, algumas características e exemplos, né, de utilização. Vamos começar com recursividade, né? Então vamos ler aqui para a gente conseguir uma base, né? Tem uma base mais ou menos o que é recursividade, né? Então vamos ver aqui. Bom, na linguagem C, assim como em muitas outras linguagens de programação, uma rotina qualquer tem a capacidade de invocar a si própria dentro do seu escopo. E quando isso acontece, dizemos que essa rotina que invocou a si mesma é denominada uma função recursiva, né? Esse tipo de recurso ou artifício, né, ele é bastante utilizado quando se deseja resolver problemas que requerem a realização de um mesmo passo várias vezes, né? Quando você quer você deseja realizar, fazer a solução de um problema, e essa solução requer que você realize o mesmo passo várias vezes para chegar a uma solução final. Então, muitas dessas vezes é utilizar a técnica de recursividade, né, que facilita muito, faz com que a máquina faça o trabalho pesado para a gente, né? E isso torna o processo de resolução bem mais simples do ponto de vista da codificação, né? Que você vai implementar uma certa quantidade de passos e o computador vai se encarregar de repetir esses passos para resolver o problema. No entanto, a resolução torna-se um pouco mais complexa em relação à construção lógica, né? Uma vez que essa rotina chamará uma segunda instância de si mesma, esta segunda, por sua vez, também chamará a terceira, a qual chamará a quarta, e assim por diante, né? Então, ou seja, será formado um loop infinito de invocações ou chamadas de instâncias de uma mesma rotina, né? E por isso que a parte como foi visto aí, a parte da codificação, a lógica da construção do algoritmo, ela vai ficar um pouco mais complicada. Por quê? Porque várias instâncias de um mesmo método vão ser chamadas, né, de uma mesma função, e o computador não vai analisar se esses passos estão certos ou não. Ele simplesmente vai chamar, você mandou chamar lá no seu código, ele simplesmente vai chamar e vai ficar executando. E você tem que fazer com que isso pare. Quando chega um determinado ponto, essas chamadas recursivas vão ter que parar, né? Então tá aí, né? Por isso, a primeira coisa a se providenciar é um critério de parada, né? E justamente isso que caracteriza as funções recursivas, né? Que a gente vai ver que são chamados casos base, né? São os casos em que a recursão ou as chamadas recursivas, as invocações recursivas, elas são paradas, né? E como diz aí, né? Por isso, a primeira coisa a se providenciar é um critério de parada, ou seja, é uma condição na qual a função terá suas chamadas recursivas encerradas. Com isso aí, nós podemos impedir que a função possa invocar a si mesma infinitas vezes, né? E causar aí um estouro de memória, né? Porque toda vez que uma função é chamada,
o sistema operacional ele meio que cria vamos dizer assim, uma instância dessa função e um endereço, né, vamos dizer assim, um ponteiro para onde parou a execução normal do programa, né? Ele para a execução normal e vai executar essa rotina que foi chamada, né? E toda vez que você vai chamando uma função, ele vai tipo colocando na pilha, né, que é chamada heap, uma região de memória que é utilizada em tempo de execução, né? Que você pode fazer, que a gente até vai ver quando tratar de alocação dinâmica. E você imagina você fazendo várias chamadas recursivas. Cada vez o sistema operacional vai aumentando a pilha, né? Vai colocando um ponto de onde foi chamado e vai aumentando a pilha. E se você não colocar uma condição, um determinado momento essa pilha não parar, vai ter um estouro de memória, né? Vai chegar no limite máximo e aí vai dar problema no seu sistema, se você tiver um sistema grande, trabalhando com muitos dados, vai ser um problema, né? Porque esses dados não vão estar salvos e aí vai ser um problema muito grande. Então tem que se tomar cuidado quando está trabalhando com recursividade nessa questão do critério de parada da função. As rotinas recursivas são bem mais elegantes e simples de serem entendidas do que as rotinas iterativas, né, que são as rotinas realizadas com os laços de repetição. E a gente vai ver aqui quando a gente for fazer algumas implementações, a gente vai ver que realmente é bem mais simples de se entender o código. E sendo este talvez o principal motivo de serem utilizados, né? No entanto, esse tipo de rotina requer da máquina maior poder de processamento e espaço de memória, já que cada instância da rotina agirá de forma independente de quem a chamou. É como falei aqui, né? Cada instância que for chamada, ela vai agir separadamente, né? E o sistema operacional ele não vai analisar aquele código, ele simplesmente vai botar para executar o que você escreveu lá, o que você codificou, né? E aí é como se eu dividisse a tarefa para várias pessoas. Imagina uma tarefa, sei lá, de somar, contar, por exemplo, moedas em um saco. Tem um saco cheio de moedas e eu vou contar essas moedas. É como se eu pegasse essa tarefa que tivesse incumbida para uma pessoa e colocasse 3 pessoas. Cada pessoa vai contar diferente, né? Pegasse o saco lá, as moedas que estavam lá no saco e dividisse não igualmente, né? Separasse aleatoriamente uma quantidade lá para 2 pessoas e botasse para contar. Cada uma ia contar da sua maneira, né? Se eu dividisse para 3, elas iam agir separadamente, né? E no final elas só iam retornar quantas cada uma contou, né? Então acontece mais ou menos dessa forma, né? As instâncias elas trabalham separadamente, né? E isso aí exige muito mais poder de processamento da máquina e memória também, pelo fato de, como eu já falei, né? Cada vez que uma instância de função é chamada, é alocado um espaço na heap, né? Que é uma região de memória que o sistema operacional utiliza quando a gente trabalha principalmente com alocação dinâmica, né? Uma região dinâmica onde a gente acessa dinamicamente em tempo de execução. E cada vez que a função é chamada, uma função é chamada, é criado reservado um espaço para armazenar a condição, como é que eu posso dizer? O estado atual, né? De onde foi parada a execução normal do código, né? Como se fosse um ponteiro, né? De onde parou a execução, né? Bom, então vamos ver aqui alguns exemplos, né? Vamos para a prática mesmo, que é o que nos interessa. Pessoal, eu vou usar aqui o Dev C++, né? Que é uma ideia bem conhecida já, muito poderosa também, e para as nossas aulas aqui, né? Vai servir muito bem. Bom, primeiro vamos começar salvando aqui esse nosso projetinho aqui. Eu criei uma pasta, não me lembro se eu criei, deixa eu dar uma olhada aqui. Cadê? Disciplinas, programação. Vou dar uma olhada aqui. Atividade. Não, criei não. Criei agora, né? Vou botar aqui
código. Então vamos salvar aqui como recursão.c. Pronto, beleza. Então vamos só colocar aqui o corpo, né, do nosso código, né, stdio.h, né, e stdlib. Pronto, beleza. Vamos botar nossa função meio aqui. Pronto. Bom, então geralmente a recursividade ela é muito aplicada em, como já falamos, né, questões que utilizam mesma quantidade de passos, não, mesmos passos, né, são repetidos os mesmos passos várias vezes para achar a solução de um determinado problema, né. Então uma questão clássica, né, do meio acadêmico é a questão do fatorial, né. Todo mundo sabe, né, se eu quero calcular, por exemplo, o fatorial de 4, né, isso aqui vai ser igual a 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, né? Não preciso colocar vezes 0, né? O fatorial de 0 é 1, só preciso colocar até aqui, né? Pronto, esse aqui vai me calcular o fatorial de 4, né? Se eu quiser calcular o fatorial de 3, como é que eu vou fazer? 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1, né? Então esse 4 aqui, esse fatorial de 4, eu não poderia fazer ele dessa forma aqui também, ó. Poderia colocar o fatorial de 4 vai ser igual a 4 vezes o fatorial de 3. Não poderia fazer isso, ó. Perceba que aqui é a mesma coisa, ó. O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1, que é essa mesma parte aqui, né? Se eu quisesse fazer o fatorial de 5 também, ou de, sei lá, de 10, mesma coisa, né? A gente ia fazer também 10 vezes 9 vezes 8, blá, 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 né? A gente poderia fazer isso aqui, poderia nos dar, né? Podemos fazer também 10 vezes o fatorial de 9, né? Então perceba que isso aqui segue uma lógica. Qual que é a lógica? Se eu quero calcular o fatorial de um n qualquer, então isso aqui eu sei que vai ser n vezes o fatorial, né? Vou botar aqui de n menos 1, né? Por sua vez, o fatorial de n menos 1, né, vai ser n menos 1 vezes o fatorial de n menos 2 vezes n menos 3 e assim por diante, né? Então é uma questão bem clássica, né, e bem simples de ser implementada. Então vamos fazer aqui só para a gente demonstrar a questão da recursividade. Vamos implementar aqui uma função fatorial, né? Então o que nossa função vai retornar? Ela vai retornar um inteiro, né? Então vamos fazer aqui, né? Vamos chamar ela de fatorial, né? O que nossa função vai precisar receber? Ela vai precisar receber um valor inteiro também, né? Então vamos colocar aqui, né? Int n. Pronto, beleza. Criamos aqui o protótipo da nossa função. Vamos fazer a implementação aqui embaixo. Pronto. Então o que é que nós vimos que toda função recursiva tem que ter um ponto de parada, né? Já vimos também como é que vamos fazer o nosso cálculo, né? Se eu quero calcular um fatorial de n, né? Então eu vou fazer n vezes o fatorial de n menos 1, não é isso? E é justamente isso que a gente vai colocar no nosso código, né? Mas quando é que isso vai parar? Eu vou fazendo n vezes o fatorial de menos 1, menos 2, menos 3, n menos 4, n menos 5. Se fosse 3, né, por exemplo, fatorial de 3, a gente ia fazer 3 vezes o fatorial de 2, né? Aí aqui o fatorial de 2 por sua vez, né?
vai ser igual a 2 vezes o fatorial de 1, né? O fatorial de 1 é 1, então aqui é nesse momento aqui que a gente ia parar, né? O fatorial de 1 é 1 mesmo, né? Então ia retornar 1 para cá, então ia ficar 2 vezes 1, 2 vezes 1, né? Ia retornar para cá o 2, né? E aqui 3 vezes, ia ficar 3 vezes 2, né? E calma aí, fiz besteira aqui, peraí. Pronto. Aí iríamos ficar 3 vezes 2, né? Que iria dar 6, né? Então o fatorial de 3, né, vai dar 6. Pronto, e é justamente isso que a gente vai fazer no nosso código aqui, né? Então vamos lá, né? Ah, detalhe, deixa eu desfazer aqui. Bom, beleza. Quando é que vocês percebem que é uma coisa meio recursiva, né? É recorrente. Quando é que isso aqui que a nossas chamadas aqui, representando isso aqui pelas chamadas da função, quando é que a nossa função vai parar de ser chamada recursivamente, né? Quando o nosso n, né, o nosso valor aqui for 1, né? Ou 2, poderia botar 2 também, né? Vamos botar 1, né? Porque o fatorial de 2 é 2, mas vamos botar 1. Então a nossa função vai parar de ser chamada recursivamente quando o nosso n for 1, né? E esse vai ser o nosso caso base, né? Então vamos aqui para nossa implementação, né? E vamos criar aqui, vamos criar nada, né? Vamos fazer um teste aqui. Então se o nosso n for igual a 1, né? Então a gente vai retornar já 1, né? A gente já retorna logo 1, né? Não é isso? Se não for, o que é que a gente vai retornar? A gente vai fazer n vezes o fatorial de n menos 1. Não é isso que a nossa função vai fazer? Pronto, tá pronto aí a nossa função, né? Vamos analisar ela aqui, né? Então, quando nossa função vai parar, né? Ela vai ter que parar de ser chamada, fazer as chamadas recursivas quando o nosso n for 1, né? Enquanto ele não for 1, eu multiplico esse n vezes o fatorial de n menos 1, né? Até chegar em 1. Então, é um código bem simples, né, de se entender. Vamos ver se ele está funcionando mesmo aqui, né? Então vamos criar aqui uma variável n do tipo inteiro. Vamos pedir ao usuário, né, para informar esse valor. Informe um valor natural, né? Porque não existe fatorial de número negativo, né? scanf %d comercial n. Pronto, beleza, né? Então agora vamos retornar para o próprio n. Não, vamos logo fazer direto aqui, né? Então vamos botar aqui, né, o fatorial de %d é %d. Pronto, aqui a gente passa n, aqui a gente passa o fatorial de n, né? Pronto. Vou botar aqui. Botar só um system pause aqui. Vou botar um return 0 aqui. Não vai fazer diferença não. 0, pronto. Pronto. Então é um código simples, né? Acho que nem precisa de muita explicação, né? A gente pede aqui para o usuário informar um valor natural, né? Não vamos fazer essa validação aqui não.
Desculpa aí, pessoal, é porque passou aqui um carro de som aqui. Bom, mas então vamos lá. Estamos pedindo aqui para o usuário digitar um valor, né, um valor natural, para ser guardado na variável n. Em seguida a gente vai dizer qual é o valor, né, o fatorial desse valor aqui, né, o %d, que é o n, vai ser, né, o outro %d, que é a chamada da função, né, passando o próprio n, né. System pause só para dar uma pausa. Como é? Bom, desculpa aí, pessoal, é porque minha mãe apareceu aqui, né? A gente tem que... Mãe é mãe, né? Não pode deixar ela esperando, não. Bom, voltando aqui onde que a gente parou. Sim. Então, fizemos aqui o nosso código, né? E a gente ia para a execução dele, né? Um código bem simples. Vamos ver aqui se ele está funcionando, né? Vou mandar compilar aqui. Espero que não dê nenhum erro. Não deu erro, vamos mandar executar aqui, né? Pronto, então vou botar aqui pra gente ver aqui. Vou puxar mais pra cá. Então veja aqui que ele está pedindo um número inteiro aqui, um valor natural, né? Vamos colocar aqui, sei lá, 3, né? Então aqui ele retornou, né? O fatorial de 3 é 6, né? É justamente o cálculo que a gente fez, né? 3, fatorial de 3 vai ser igual a 3 vezes o fatorial de 2, né? Pronto. Nesse momento aqui, ele está executando essa linha aqui. Ele fez o teste. N é igual a 3, 3 é igual a 1. Se for, ele retorna 1. Não, então ele vem para cá. Então ele vai retornar N 3 vezes, aí chama fatorial, né? Nesse momento aqui, o sistema operacional ele vai criar... É colocar mais um elemento na heap, né, na pilha da heap, né? E aí ele cria outra instância passando n-1, que é o 2. Aí ele vem para a segunda instância, né? Aí ele quer saber agora, ele vai calcular o fatorial de 2, né? Por sua vez, ele testa. 2 é igual a 1? Não, né? Como não é, ele vem e entra no else também, né? E aqui no else ele retorna 2 vezes o fatorial de 1, né? De n-1. 2 menos 1 vai 1, né? Então ele vai calcular o fatorial de 1, né? Pronto. E aí nesse momento ele criou outra instância, né? Então ele vem para cá, né? Então agora ele quer saber, ele vai fazer o teste, né? Fatorial de 1, né? Então ele testa. 1 é igual a 1? Se é igual a 1, então ele já retorna 1, né? Como ele retorna 1 para onde? Para onde ele retorna? Para quem o chamou. É por isso que a heap ela guarda, como posso dizer, o endereço de onde a execução parou, né? A linha mais ou menos, a linha de onde parou a execução, o endereço mesmo, de onde parou a execução normal, né? Então quem chamou a função para calcular o fatorial de 1 foi a instância que está calculando o fatorial de 2, né? Então ela retorna para cá, ó. Ela retorna para a função que está calculando o fatorial de 2, esse valor aqui, ó, quando n é 1, né? Então para cá ele retorna o 1 para aqui, né? E quando ele retorna 1 para aqui, o 2 já está esperando aqui, ó. Veja aqui, então a gente vai ficar com 2 vezes, o 2 já estava lá, né? Vezes o fatorial de 1, né? Que retornou 1, então vai ser 2. Quem chamou o fatorial de 2? Foi a função que está calculando o fatorial de 3. Aqui, ó, está calculando o fatorial de 3, chamou o fatorial de 2. Então ela vai retornar para essa função que chamou ela, né? Então vai ficar aqui 3 vezes o fatorial de 2, né? Que retornou aqui, né? Ficou 2. Pronto. Quem chamou a função para calcular o fatorial de 3? Foi a minha função principal, a main, né? O meu programa. Então ela vai retornar para o meu programa esse valor aqui, né? 3. Vou botar aqui. O fatorial de 3 vai ser igual a 3 vezes 2, que vai ser igual a 6, né? Foi o resultado que a gente teve aqui, né? Então vocês vejam, é um código bem simples de entender, né? Fica bem pequeno, só que observe que se a gente não tomar cuidado, onde a função, a condição
para ela parar, né? A gente observa que vão ser chamadas várias instâncias. Se eu não faço esse teste aqui para saber se ela é 1, eu só mando calcular isso aqui, ele não vai saber onde vai parar. Ele vai ficar chamando. E aí, quando é que essa função vai parar, né? Então aí vai dar um estouro de memória, né? Então vocês dá para observar aí, né, que em relação a até legibilidade, facilidade de entendimento do código é fácil, né? Mas aqui é um código bem simples, né? É uma condição bem simples, mas existem algoritmos recursivos, como por exemplo o Quicksort, né? Que é um algoritmo de ordenação, que ele já faz uns testes que já se torna um pouco mais complicado, né? E você tem que analisar bem quais são as condições de parada, porque senão ele rapidamente ele estoura a sua memória, né? Porque são chamadas várias instâncias da função, né? Para ordenar uma quantidade de elementos, né? Então aqui é uma função bem simples, né? Só para a gente entender o funcionamento, né? Bom, e é isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham gostado. Ainda vou conseguir, calma, gente. Vou conseguir. Aqui. Então, espero que vocês tenham gostado, né? Meu nome é Djalmo Pereira da Cruz Júnior e obrigado pela atenção de vocês, né?